Este é um míssil balístico intercontinental da Rússia. Uma arma como essa é capaz de levar até 15 ogivas nucleares. Na semana em que a guerra na Ucrânia completou um ano, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que a Rússia estava suspendendo a sua participação no Acordo Novo START, que é o último tratado que ainda regula e tenta diminuir o número de armas nucleares ativas no planeta. Mas por que isso é importante? Na verdade, nós estamos caminhando para um mundo mais instável. O START ele determina que tanto Rússia quanto Estados Unidos tenham no máximo 1.550 ogivas nucleares prontas para o uso. Essas ogivas elas podem estar distribuídas em até 700 veículos. E aí nós estamos falando de mísseis intercontinentais como esses, nós estamos falando de submarinos nucleares que podem levar também até dezenas de mísseis nucleares e aviões bombardeios que também são capazes de levar esse tipo de armas. Mas por que esse número de 1.550? Bom, já desde 1969, quando Rússia e Estados Unidos já conversavam sobre a limitação do número de armas nucleares, existia um conceito atribuído ao americano Robert McNamara de que cada potência, tanto Estados Unidos quanto Rússia, eles teriam que ter que 400 mísseis nucleares seriam suficientes para uma retaliação. O que quer dizer isso? Se um país, por exemplo, se os Estados Unidos fosse atacado por armas nucleares da Rússia, ele teria que dar um jeito de que pelo menos 400 das suas próprias armas nucleares sobrevivessem, porque essas 400 armas seriam suficientes para ele atacar a Rússia e também ele teria diversas opções. Ele poderia ou atacar as armas nucleares da Rússia, no caso da União Soviética naquela época, ele poderia atacar cidades soviéticas e aí poderia acabar com pelo menos 1/4 da população soviética na época da Guerra Fria e pelo menos metade da capacidade industrial, ou então ele poderia guardar essas armas para evitar novas ameaças, mesmo tendo sofrido um ataque nuclear. Isso valia tanto para Estados Unidos quanto para a União Soviética. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que um país, uma potência dessa, tinha tantas armas nucleares que mesmo sofrendo um primeiro ataque, ela ainda teria armas suficientes para contra-atacar e garantir a destruição do país que a atacou. É o que os militares chamam de destruição mútua assegurada. Durante muitos anos, os teóricos começaram, e isso foi muito característico da Guerra Fria, começaram a dizer que seria eventualmente racional o seu país fazer o primeiro ataque. Ou seja, porque se você faz um ataque devastador, o seu oponente ainda vai sobrar lá pelo menos as suas 400 ogivas nucleares, pelo menos. Mas ele tem que decidir o que ele vai fazer com essas ogivas. Ele não vai conseguir destruir todo o seu arsenal nuclear, que está praticamente intacto depois desse primeiro ataque. Você tem todas as suas defesas antiaéreas também prontas para o uso. Então aquele país tem que decidir se ele vai usar aquelas 400 armas para atacar a população, se ele vai segurar aquelas armas para evitar novos ataques, uma invasão convencional, por exemplo. Então chegou-se à conclusão de que, durante a Guerra Fria, de quem fosse o segundo a atacar ia sair em desvantagem. Ou seja, tinha um equilíbrio, tinha uma paridade de arsenais nucleares, isso era um efeito de dissuasão para que ninguém usasse, mas se alguém usasse primeiro, ia levar vantagem do que a potência que atacasse em segundo lugar. Isso causou a preparação para ataques nucleares que a gente vê muito em filmes da Guerra Fria, que você tinha aviões, bombardeiros voando constantemente prontos para atacar, navios, principalmente submarinos nucleares, com mísseis prontos para serem usados. E isso levou até o
o mundo a chegar à beira de uma catástrofe, com às vezes alarmes errados de ataques, nucleares, por exemplo, partindo da Rússia ou dos Estados Unidos. Não são poucas as ocasiões em que teve-se essa impressão e nunca tinha tido um ataque. Voltando à realidade de hoje, essa preparação, essa preparação para fazer um ataque a qualquer momento não é a mesma que existia ali na Guerra Fria. É claro que a gente vai ver, por exemplo, o presidente americano sempre sendo acompanhado por um ajudante que leva a chamada bola nuclear, que é uma maleta que possibilitaria ele a fazer um ataque nuclear. Mas a gente não tinha, pelo menos nas últimas décadas, a gente não tinha aquela tensão que existia na Guerra Fria. Só que quando o presidente Putin diz que vai suspender o acordo START, ele diz que, na verdade, não vai aumentar o número de ogivas prontas para uso. Ele promete que isso não vai acontecer. Só que tem um problema. O START ele expira em 2026. Então, com essas declarações, a gente pode assumir que é muito provável que esse acordo não seja renovado. Então, a partir de 2026, a gente vai ter as grandes potências livres para ter o quanto de ogivas nucleares ela queira ter prontas para o uso. Isso vai fazer com que tanto Rússia quanto Estados Unidos corram para modernizar o seu arsenal nuclear e, eventualmente, para construir mais bombas nucleares. Isso vai fazer com que muitos aliados, por exemplo, dos Estados Unidos, se sintam desprotegidos. Vai ver que os Estados Unidos vão precisar de todas as suas armas nucleares e talvez não queiram utilizá-las se um de seus aliados sofrer, por exemplo, uma ameaça da Rússia. É isso que aconteceu na Ucrânia, por exemplo. A Rússia usa o fato de ter armas nucleares para que a OTAN não entre diretamente no conflito, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Só o fato da Rússia ter as armas nucleares, ela mantém a OTAN apenas enviando armas, enviando recursos, mas sem entrar diretamente no conflito. Então essa possibilidade vai fazer com que muitos aliados dos Estados Unidos queiram ter os seus próprios arsenais nucleares. A gente caminha, portanto, para uma era em que esse equilíbrio bipolar entre Estados Unidos e Rússia ele vai ser muito mais instável. Talvez a gente veja um nível de perigo que nem os nossos pais ou os nossos avós viram durante a Guerra Fria. E esse perigo vai aumentar ainda mais com a entrada da China nesse jogo. Porque a China está fazendo suas armas nucleares, calcula-se que até 2030 ela tenha mais de 1000 armas nucleares prontas para o uso, que seria muito acima do que qualquer outra potência, tirando apenas Estados Unidos e Rússia. Mas essa questão de transformar um sistema de bipolar para tripolar, isso torna o sistema praticamente incontrolável. Mas essa questão da China nós vamos abordar no próximo vídeo.